Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom pessoal, mais um vídeo então. Vamos tratar hoje sobre o KNSC11, né? Um fundo imobiliário de papel da Quineia, né? Uma das melhores gestoras de fundos imobiliários. Vamos tratar então sobre o último relatório do fundo referente ao mês de outubro de 2024. Esse relatório ele foi disponibilizado na semana passada. Pessoal, a gente vê que tem muita visualização já no nosso canal, né? E a gente vê que poucas pessoas se inscrevem, né, no canal, poucas pessoas deixam seu like. Então, a gente pede aí que vocês, né, se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe, né, para que o YouTube possa distribuir, né, cada vez mais aí os nossos vídeos aí aos interessados. Pessoal, é importante deixar claro, né, que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de investimento, né, é apenas aqui o nosso foco é estudo, né, e conhecimento. Bom, pessoal, antes de nós analisarmos o relatório gerencial, né, do mês de outubro de 2024, né, do KNSE11, vamos ver rapidamente aqui no Investidor 10 alguns dados aqui de forma rápida, né? Então, nós temos a cotação do último dia, né? Hoje é dia 18 de novembro de 2024, ainda não abriu o pregão. Então, esse aqui é a cotação então do dia 14 de novembro, né, antes do feriado. Então, ele fechou o pregão cotado a R$ 8,44, um dividend yield de 11,85%, um PVP de 0,95, né? Ou seja, ele está com desconto também de 5%, né? Uma liquidez diária de 5.800.000 reais, né? Uma ótima liquidez, uma variação para cima, né? Nos últimos 12 meses de 4,71%. O gráfico da cotação aqui nos últimos 5 anos, né? Aqui a cotação padrão está sem o reinvestimento dos dividendos, né? A gente vê que ele abriu, né, um fundo de base 10, né? Então ele iniciou em 2020 esse fundo, né? Então por volta de R$ 10, né? Vem sendo negociado por volta aí esse ano por volta aí de R$ 9 e agora, né? Basicamente ele acabou então caindo também, né? Vamos analisar no relatório por que ele caiu também, né? Chegando então agora numa cotação de R$ 8,44, né? Só uma curiosidade aqui, vamos colocar aqui a cotação ajustada, né? Quando se reinveste os dividendos, né? A gente vê que realmente faz bastante diferença, né? Quando se reinveste os dividendos aqui, né? Para a gente ter uma performance melhor do fundo, né? Então esse aqui então é o gráfico com a cotação ajustada. Vamos descer aqui um pouquinho. Então, no último mês, tivemos aqui, né, uma queda de 5,38%, conforme nós vimos ali no gráfico, né? Então, rapidamente, ele é um fundo de papel, né? A Quineia, que é a gestora desse fundos, né, que tem o Banco Itaú por trás também, né? Uma excelente gestora, né? Temos aí, então, 180 mil cotistas. O valor patrimonial por cota é R$ 8,89, então ele está com desconto, porque ele está sendo negociado aqui então a 8,44, né? Está com 5% de desconto. Patrimônio de 1,8 bilhão, né? Excelente patrimônio. E o último dividendo aqui ele pagou 8 centavos, certo? Vamos olhar aqui o gráfico, então 8 centavos, então ele está dando então 0,95% de yield, né, por mês. Com a cota no valor patrimonial, agora com a cota nos valores atuais, vamos fazer aqui o cálculo rapidinho, a 8,44, então ele pagou aqui 8 centavos, dividido por 8,44, né? Então, vezes 100. Então, 0,9495%, né, de dividendo com essas cotações atuais, com essa distribuição aqui, né, de 8 centavos, tá? Então, vamos olhar rapidamente aqui o gráfico também do dividendo. Aqui já é um indício, né, que mostra talvez o porquê que ele caiu a cotação. Ele vinha distribuindo aqui em percentual, né, 0,97%, e aqui baixou para 0,9, né, no último mês de outubro, né? Vamos ver aqui em reais, né? Realmente foi isso, ó. 9 centavos ele vinha distribuindo aí, né, desde junho, e agora caiu então para 8 centavos, né? Certamente esta queda na distribuição deve ser um dos fatos, né, que
trouxeram essa diminuição da cotação também, né? Então, realmente, ele teve uma queda na distribuição. Vamos ver o que aconteceu, porque se isso pode ser algo recorrente, isso foi algo aleatório que no próximo mês já possa estar retornando, né, ao valor de 9 centavos, né? Lembrando, se por acaso ele voltar a 9 centavos, né, nessa cotação atual, vamos ver como é que ficaria o yield dele. Se ele voltar a 9 centavos no próximo mês ou daqui a 2 meses, né, com a cotação de hoje, 9 centavos dividido por 8,44 vezes 100, ele já daria 1,06 de dividendo também, né? Lembrando que isso é isento de imposto de renda, né, pessoal? Um excelente dividendo também, né? Para um fundo aqui com ótimas recomendações e ótimas características também aqui, né? Bastante resiliente, né? Que já tem sido provado nos últimos anos, né? Ok, então nós vamos passar agora para a análise do relatório. Então aqui o último relatório, né? Referente então a outubro, né? De 2024. Basicamente o patrimônio dele 1,8 bilhão, né? A cota no final de outubro era 8,89, hoje já baixou, né? 20 dias depois, praticamente, nós já estamos aí a 8,44, 180 mil cotistas, né? Uma média de liquidez diária de 4,98 milhões, excelente liquidez, né? Um resumo aqui já então, né? Da taxa média de retorno desse fundo imobiliário, IPCA mais 9,39 e CDI mais 3,38. Então, uma excelente rentabilidade também, né? Então, aqui é uma posição no final desse período, né? No caso aqui seria até o mês de outubro. Basicamente aqui ele tem o seu patrimônio 86,6% em ativos alvos, 2,8% em LCI e 10,6% em instrumentos de caixa, certo? É importante salientar que esse 10,6% instrumento de caixa porque ele está concluindo, né? Ele concluiu agora, em outubro, a finalização, então, da 5ª emissão de cotas, né? Então, por isso que ele tinha esse valor em caixa. Então, já dá para analisar aqui que pode ser que essa redução também lá nos dividendos, né? Foi essa questão dele ainda não ter conseguido alocar, né? Todos os seus investimentos dessa última emissão, né? Então, por isso que os resultados ainda não foram 100%, né, com as alocações nos investimentos que ele irá fazer, tá? Ok? A parcela investida em CRI com indexador IPCA corresponde a 51%, né? O IPCA mais 9,39, como já falamos antes, né? E em CDI, 34,8% do patrimônio. Então, 51% basicamente em IPCA e 34%, né, basicamente aqui em CDI. Tá? Taxa média do CDI mais 3,38. E uma coisa importantíssima, né, aqui, que eu acho uma das mais importantes, inclusive, que não há eventos negativos de crédito na carteira de investimento. Ou seja, está todo mundo pagando certinho, não tem calote, não tem devedor que não tenha pago, então, nesse último exercício, né? Então, aqui, mais uma vez, encerraram-se, então, a emissão de cotas, né? Conseguiu captar, então, 625 milhões, né? Com a participação de 22.408 investidores, tá? Então, uma excelente captação também, né? Certamente, a hora que esses 625 milhões estiverem investidos, né? Com os rendimentos que eles têm conseguido, nós vamos ter realmente um ótimo resultado no fundo, né? Então, o fundo aqui, basicamente, ele iniciou em outubro de 2020, uma taxa de administração de 1,2 e não a taxa de performance, né? Que é excelente também. Principais movimentações da carteira, então, né? Em outubro, ele investiu em 10 operações de CRIs, né? Somando 357 milhões. Desse total, 101 milhões a remuneração de CDI mais 2,92 e 256 milhões, né, uma remuneração média de IPCA mais 8,85. E também, além disso, né, foi realizado recompra do montante remanescente de operações compromissadas reversas, né? Então, a alavancagem dele ele acabou diminuindo também, né, com essas emissões de cota, que é muito bom também, né? Então,
Detalhe das operações aqui, vamos passar bem rapidamente, né? Então, aqui foram negociados 70 milhões aqui, com a Extrema Business Park, né? CDI mais 2,7, 15 milhões CDI mais 4,75, 16 milhões CDI mais 4,75. Um total de 101,2 milhões, né, de CDI mais 2,92. Com relação aos investimentos indexados ao IPCA, né? A Fibra Expert 2 aqui 50 milhões com IPCA mais 9. Outros aqui 50 milhões de IPCA mais 9,5, 12 milhões de IPCA mais 8,2, 48 milhões de IPCA mais 8,5, 40 milhões de IPCA mais 8%, 20 milhões de IPCA mais 7,85%, 20 milhões de IPCA mais 11,25%, 14 milhões de IPCA mais 8,35%, total 256 milhões de IPCA mais 8,5%, né? Então, os investimentos realmente feitos aí, né, com um percentual interessante aí, né, para o futuro aí do fundo. Então, aqui no final de outubro, né, atingiu-se então 86% do patrimônio alocado, né, em ativos alvos, né, ou seja, 57% dos recursos obtidos na quinta emissão já foram alocados. Então, ainda tem bastante alocação para ser feita dessa última emissão, né? Mais um motivo também que pode ter baixado o resultado do fundo e diminuindo os dividendos, então, né, para os cotistas, né? E eles pretendem, então, né, completar essa alocação do fundo até final de 2024. Então, tem bastante reserva ainda, né, em caixa para conseguir, então, alocar até final do ano, né? Outra coisa interessante, né, com essas taxas de CDI e IPCA altas, né, certamente aí certamente, né, serão feitos ótimos negócios com excelentes taxas aí também, né? Então, resumo da carteira já foi falado aqui, né, basicamente, CRIs aí indexados ao CDI mais 3,83, são 34%, 51% indexados ao IPCA, né, IPCA mais 9,39. Aí tem alguma coisa em LCI, que é um percentual pequeno da carteira, né? E em caixa, então, tem 10% ainda, né? 10,6%. Tem bastante coisa em caixa ainda para poder fazer ótimos negócios ainda, né? Então, ele traz aqui a alocação por setor, né? Onde ele tem aqui shoppings, residencial pulverizado, logística residencial, escritórios, tal, né? E as suas respectivos alocações aqui para o indexador, que já foi falado também, né? Liquidez, né? 4,98 milhões, já falamos também. O resultado líquido, então, aqui, né? Do mês, tivemos aqui 15,4 milhões, né? Distribuição de 16,2 milhões, né? Então, o resultado por cota deu 0,07 ou 7 centavos, né? E foi distribuído, então, 8 centavos, né? Então, ainda tem, com essa distribuição, né? Ainda tem um caixa de 4 centavos por cota ainda, né? O que se mostra aqui também, né? Que o mês de setembro, né? Tivemos ali um IPCA de 0,44 e agosto uma deflação, né? De 0,02. Então, certamente, né, essa deflação ela influenciou lá nos CRIs, né, nos CRIs atrelados ao IPCA, então por isso que também deve ter dado essa recuada também, né, no resultado do fundo e das entregas também, né, dos dividendos, né, então por conta da deflação. E já no próximo mês, então, já nota-se que já houve mais uma vez um aumento na inflação, o que deve estar trazendo de volta, então, esses resultados para o fundo, né? Então, talvez já no próximo mês se consiga aumentar já essa taxa, né, de entrega aqui de 8 centavos para 9 centavos novamente, né? Ou pelo menos, no mínimo, manter esse 8 centavos, né, aguardando, então, a realocação, então, de todos, né, o restante, né, dessa quinta emissão. Até final do ano isso deve acontecer. Alguns dados aqui também, né, que estão analisando aqui a possibilidade de uma Selic, né, no final desse ciclo, né, de alta em 12,5%.
Falo novamente aqui que destacamos que a mesma a carteira, né, ela permanece saudável, né, não havendo nenhum evento negativo, né, de crédito no portfólio. A cotação diária, né, a R$ 8,85, né, isso daria IPCA, um yield, né, de IPCA mais 9,53, né, tirando a taxa de administração, né, líquido seria um yield de IPCA mais 8,33. Como agora a cota já está em 8,44, então ela ficaria nisso aqui, né, onde nós temos um yield aqui de IPCA mais 10,8, né, e tirando a taxa de administração, IPCA mais 9,6, né, um excelente dividendo também, né. Aqui traz aqui a carteira de ativos, né, a gente vê que é uma carteira bastante pulverizada, né, então bastante diversificada. Temos aqui o ativo aqui, basicamente os CRIs aqui com a concentração máxima em 3,7%, e depois ele vem caindo, né, bem pulverizado mesmo. Temos depois, esses são atrelados ao IPCA, né, atrelados o CDI também, começa aqui com a maior participação aqui no patrimônio líquido do fundo de 6,8%, depois vem caindo também, né, e LCI 2,8%, né, e títulos públicos também 10,6%, né, onde está investido também o caixa que tem disponível, né. Então, um acompanhamento da carteira aqui, onde ele tem aqui as informações que nós já repassamos também, né. Basicamente, os ativos eles estão divididos por segmentos aqui, né, residencial, shopping centers, escritórios, residencial pulverizado, galpões logísticos e outros, né. Então temos aqui fala sobre os devedores, os CRIs, né, e as garantias de cada um. Como falou aqui, basicamente todos eles, né, adimplentes, né, não tem problema de crédito na carteira, né. Depois quem puder analisar o relatório com mais detalhe pode se ater a esses dados também, né. Então descendo aqui para ir finalizando já o nosso vídeo. Aqui todos os devedores, né, com as respectivas garantias. E aqui ele encerra então o relatório dele, tá? Então, gente, seria isso então, né? Então, um resumo rápido, né? Acredita-se então que essa diminuição de 9 centavos para 8 centavos no último dividendo entregue tem dois fatores relevantes aqui, né? O primeiro, a deflação que teve em agosto ali, né? Como tem bastante CRIs indexados ao IPCA, isso aí pode ter com certeza contribuído, né, para a diminuição, né? Para a diminuição então dos resultados, né, ali, e também certamente a questão das novas cotas emitidas, né, que tem 10% em caixa, né, ainda, né, aumentou o número de cotas, mas a aplicação financeira, a aplicação nos investimentos, né, do fundo, né, ainda não foram feitas em função que entrou agora, né, essa captação. Então, praticamente 10% está em caixa, né, do fundo ainda, do patrimônio do fundo, né. Então, até dezembro, segundo eles querem então completar todos os investimentos aí com essa última subscrição. Então, acredita-se que esse mês talvez ainda permaneça nesses 8 centavos, né? Porém, talvez até aumente em função, né, da taxa de CDI que tivemos agora, o aumento da taxa Selic. Então, pode ser que ele já aumente, volte aí, né, para os patamares aí de 9 centavos, né? Mas assim, um excelente fundo, né? A Quineia é uma excelente gestora também, né? Então, acho que a gente é um fundo que é interessante para nós estudarmos, né? E cada um vê a possibilidade ou não de investir, né? Cada um faz a sua análise, né? Estude bastante para ver se vale a pena ou não, né? Se faz sentido ou não para você. Gente, mais uma vez eu peço a todos aí que se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, né? Para que o YouTube possa enviar para mais gente possível e a gente possa crescer a cada dia no nosso canal. Ok, gente? Muito obrigado a todos e aguardamos vocês então no próximo vídeo.